Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um resumão Cast Books. Hoje vamos mergulhar no best-seller O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. Hey, legal! A proposta do livro é desvendar como os hábitos funcionam. Isso aí. Desde aqueles bem simples até os mais complexos, né? Os que moldam a nossa vida. E para me ajudar nessa missão, temos aqui um especialista no assunto. Bem-vindo ao resumão Cast Books. É um prazer estar aqui para desmistificar o mundo dos hábitos com vocês. Que legal. Bom, para começarmos, o que define um hábito? É como um vício. Ótima pergunta. Um hábito é qualquer comportamento que a gente repete tantas vezes que ele se torna automático. Entendi. Como se fosse um piloto automático no nosso cérebro, sabe? E ao contrário do vício, ele não é necessariamente prejudicial. Certo. Pense em escovar os dentes, por exemplo. Esse é um ótimo hábito que a gente adquire. Entendi. Então, o hábito está ligado à repetição. E não necessariamente a algo ruim. Faz sentido? E como o livro conecta essa ideia de hábito com a história da Lisa, a fumante que conseguiu transformar a vida dela. A história da Lisa é um exemplo perfeito da regra de ouro da mudança de hábito que o Duhigg apresenta no livro. Basicamente, a Lisa conseguiu identificar o que a impulsionava a fumar, que no caso dela era o estresse. Esse era o gatilho, a deixa para o hábito. Aí ela substituiu o cigarro pela corrida, mas manteve a recompensa, que era a sensação de alívio, e bem-estar. Legal. A mudança aconteceu porque ela focou em trocar a rotina, mantendo a deixa e a recompensa. Interessante. Então, para mudar um hábito, a gente precisa identificar os gatilhos, trocar a rotina e manter a recompensa. É como se reprogramássemos nosso piloto automático. Exatamente. É como se dessemos um novo comando para o nosso cérebro. É que quando falamos de hábitos mais complexos, como mudar a cultura de uma empresa? Será que a regra de ouro também se aplica? No livro, o autor usa o exemplo da Alcoa, né? Isso. Uma empresa que tinha um histórico ruim de acidentes. Isso mesmo. O CEO da Alcoa, Paul O'Neill, decidiu focar na segurança como um hábito angular, ou seja, um hábito-chave que, ao ser modificado, impacta a cultura da empresa como um todo. E foi exatamente o que aconteceu. Ao priorizar a segurança, ele desencadeou uma série de melhorias em outras áreas da empresa, criando um efeito dominó. Nossa, que interessante. É como se um hábito puxasse o outro, né? Mas me diz uma coisa, o livro também fala sobre força de vontade. É possível treinar a força de vontade como se fosse um músculo. Porque, na minha experiência, quando eu vejo um bolo de chocolate, minha força de vontade simplesmente desaparece. É verdade. A força de vontade é um fator importante na hora de mudar hábitos. E sim, a gente pode treiná-la. Que bom. O exemplo da Starbucks no livro ilustra bem essa ideia. A empresa percebeu que, ao treinar seus funcionários para lidar com situações estressantes de forma proativa, utilizando scripts e rotinas pré-definidas, eles conseguiam ter mais autocontrole e lidar melhor com a pressão do dia a dia. Então, basicamente, ter um plano de ação ajuda a fortalecer a força de vontade. Isso. Tipo, se eu sei que vou ter vontade de comer doce depois do almoço, já posso deixar uma fruta separada ou planejar uma caminhada. Exatamente. O livro chama essa técnica de intenções de implementação. Que nada mais é do que planejar como você vai reagir àquela deixa, definindo uma nova rotina que te leve à recompensa desejada. No caso do doce, a fruta ou a caminhada seriam as novas rotinas que te levariam à recompensa, que poderia ser a sensação de bem-estar ou de energia. Nossa, que dica valiosa. Agora, pensando em hábitos que impactam a sociedade, como os hábitos sociais influenciam os movimentos, por exemplo. O Duhigg usa o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos como exemplo. O sucesso do boicote aos ônibus em Montgomery, que começou com a Rosa Parks, foi impulsionado por dois tipos de hábitos sociais. O primeiro foi o hábito de amizade da Rosa, que permitiu que ela mobilizasse sua rede de contatos. O segundo foram os laços fracos, ou seja, os conhecidos, que ajudaram a espalhar o movimento para além do círculo social dela. Sério, você está dizendo que os conhecidos, aqueles que a gente não conversa tanto, também têm um papel importante na propagação de movimentos. Exatamente. Mas por quê? Pense bem, muitas vezes a gente fica sabendo de coisas novas, como uma vaga de emprego ou um evento interessante.
através de pessoas que não são nossos amigos próximos, certo? Verdade. Já consegui várias oportunidades legais assim. Isso acontece porque esses laços fracos funcionam como pontes entre diferentes grupos, nos expondo a informações e ideias que não circulariam apenas entre nossos amigos mais próximos. No caso do boicote, os laços fracos ajudaram a espalhar a mensagem para outras comunidades, amplificando o movimento. Caramba, nunca tinha pensado nisso. Mas faz todo sentido. E o Duhigg fala só do movimento por direitos civis? Não! Ou ele cita outros exemplos de como esses hábitos sociais impactam a sociedade? Ele também explora o papel dos hábitos sociais na construção de igrejas. Ele usa o exemplo do pastor Rick Warren e sua igreja, a Saddleback Church, na Califórnia. Certo. O pastor Warren intencionalmente estruturou as atividades da igreja para promover conexões sociais Entendi. e criar um ambiente onde a fé se tornasse parte da vida das pessoas. Então a ideia é ir além de simplesmente frequentar os cultos, Isso, criando uma comunidade que cultiva e fortalece os hábitos relacionados à fé. exatamente. Warren acredita que, ao tornar a fé uma parte regular da vida social das pessoas, elas tendem a se manter engajadas a longo prazo. Ele chama isso de habituar a fé, quebrando a prática religiosa em ações menores e incorporando-as no dia a dia. Que interessante. É como transformar a fé em um hábito, né? Isso me faz pensar em como os hábitos permeiam todos os aspectos das nossas vidas, Com certeza. desde as coisas mais simples até as mais complexas. Sem dúvida. O poder do hábito nos mostra que, ao entendermos como os hábitos funcionam, podemos moldá-los para alcançar nossos objetivos. Sejam eles individuais, como parar de fumar, ou coletivos, como promover uma mudança social. Nossa, essa conversa já me fez repensar vários hábitos meus. Que bom! Mas antes de continuarmos esse mergulho, acho que é um bom momento para fazermos uma pausa. Na volta, vamos explorar mais dicas e exemplos práticos de como podemos mudar nossos hábitos. Combinado. Estamos de volta com o Resumão Cast Books, desvendando os mistérios do poder do hábito. Isso aí. Já aprendemos bastante sobre como os hábitos funcionam, mas a minha cabeça está fervilhando de perguntas. Que bom! Tipo, como a gente descobre quais hábitos estão nos sabotando sem a gente perceber? Essa é uma pergunta muito importante. Muitas vezes a gente age num piloto automático sem nem perceber os hábitos que nos impedem de alcançar os nossos objetivos. Para isso, o Duhigg sugere uma técnica chamada monitoramento de hábitos. Monitoramento de hábitos. Parece coisa de detetive. Como é que funciona isso? É como se a gente fizesse uma investigação dos nossos próprios hábitos. A ideia é anotar detalhadamente cada hábito, prestando atenção na deixa, na rotina e na recompensa. Certo. Você pode usar um diário, uma planilha ou até mesmo um bloco de notas no celular. O importante é ser consistente e anotar o máximo de detalhes possível. Entendi. Por exemplo, se eu quero parar de beliscar besteiras antes de dormir, eu deveria anotar a hora, o lugar, o que eu comi, como eu estava me sentindo e qualquer outro detalhe que possa ser relevante. Exatamente. Ao analisar essas informações ao longo do tempo, você pode começar a perceber padrões que antes passavam despercebidos. Entendi. Talvez você descubra que tende a comer mais quando está estressado ou ansioso. Ou que assistindo televisão me dá vontade de atacar a geladeira. Nossa, essa técnica de monitoramento parece bem útil para entender as raízes dos nossos hábitos, né? Mas depois de identificar os gatilhos, como a gente consegue de fato se livrar desses hábitos ruins e substituí-los por hábitos mais saudáveis? Aí é que começa o verdadeiro trabalho. Mas felizmente o Duhigg nos dá um mapa da mina para mudança, com estratégias práticas baseadas na ciência da formação de hábitos. Que mapa da mina? Me explique isso, por favor. Uma das técnicas mais eficazes é o que ele chama de empilhamento de hábitos, que consiste em conectar um novo hábito a um já existente. Então é como pegar carona em uma rotina já estabelecida. Exatamente. Digamos que você queira criar o hábito de meditar todas as manhãs. Em vez de tentar criar uma rotina totalmente nova do zero, você pode empilhá-la em um hábito já existente, como escovar os dentes. Então, depois de escovar os dentes, eu sento e medito por 5 minutos. Isso mesmo. Ao conectar o novo hábito a um comportamento já enraizado, você aproveita os caminhos neurais existentes e facilita a fixação do novo hábito. Que esperteza. É como se a gente enganasse o nosso cérebro para que ele aceite o novo hábito com mais facilidade, né? Exatamente. E essa técnica pode ser surpreendentemente eficaz. É como se você estivesse treinando seu cérebro para desejar comportamento saudável, porque ele está associado a algo que você já gosta. Nossa, já estou adotando essa dica aqui. E além de empilhar hábitos,
Tem mais alguma estratégia que pode nos ajudar a vencer essa batalha contra os maus hábitos? Com certeza. Outra técnica interessante é a tentação combinada. Tentação combinada parece perigoso. O que é isso? Calma, não é nada perigoso. Exato. A ideia é combinar algo que você gosta com algo que você precisa fazer. Por exemplo, digamos que você adora ouvir podcasts, mas tem dificuldade em encontrar tempo para se exercitar. Você pode combinar essas duas atividades, permitindo-se ouvir seus podcasts favoritos apenas enquanto estiver se exercitando. Ah, entendi. É como se eu estivesse me recompensando com o podcast por estar me exercitando, né? Exatamente. Você está motivando o seu cérebro a desejar o comportamento saudável, associando algo prazeroso. Genial. É transformar a obrigação em um momento de prazer. Adorei essa ideia. Mas e se a gente não conseguir resistir à tentação? Tipo se a gente acabar comendo bolo de chocolate mesmo. Aí entra a importância do autoconhecimento e da autocompaixão. O Duhigg fala bastante sobre isso no livro. Ele explica que a mudança de hábitos não é um processo linear. Certo. Vão ter dias que a gente vai conseguir resistir à tentação e dias que a gente vai escorregar. É verdade. O importante é não se culpar e entender que cada recaída é uma oportunidade de aprendizado. Então é como se a gente estivesse em constante aprendizado sobre os nossos próprios hábitos. isso. Tipo, cada vez que a gente cede à tentação, a gente aprende um pouco mais sobre os nossos gatilhos e fraquezas. Exatamente. E essa autocompaixão é fundamental para que a gente não desanime no processo de mudança. Se a gente se culpa demais por cada erro, acaba perdendo a motivação para continuar tentando. Nossa, faz todo sentido. Mas e como a gente coloca essa autocompaixão em prática? É como se a gente fosse um amigo compreensível para nós mesmos. Em vez de se criticar ou se punir por ter comido bolo, tente entender o que te levou a fazer isso. Você está estressado, triste, entediado. Reconheça seus sentimentos sem julgamento e pense em como você pode lidar com eles de forma mais saudável na próxima vez. Que dica valiosa. É como se a gente estivesse treinando a nossa mente para ser mais gentil com a gente mesmo, né? Isso faz toda a diferença na hora de mudar hábitos. Com certeza. E além da autocompaixão, o Duhigg também destaca a importância da crença no processo de mudança. Crença. Você quer dizer, tipo, acreditar que a gente é capaz de mudar. Exatamente. Ele explica que quando a gente acredita que é capaz de mudar, a gente aumenta as chances de sucesso. É como se a nossa mente se abrisse para novas possibilidades e começasse a trabalhar no nosso favor. Entendi. É como se a crença fosse o combustível para a mudança, né? Mas como a gente cultiva essa crença? E uma forma de fortalecer a crença é se cercar de pessoas que acreditam em você e te apoiam. Ter uma rede de apoio, seja de amigos, familiares ou até mesmo um grupo de pessoas que estão passando pelo mesmo processo de mudança, pode fazer toda a diferença. Nossa, isso é muito importante. Sentir que a gente não está sozinho nessa jornada pode nos dar mais força e confiança para seguir em frente. Com certeza. E além do apoio social, também é importante reconhecer e celebrar as pequenas vitórias ao longo do caminho. Tipo, comemorar cada dia que a gente consegue resistir à tentação, ou cada passo que a gente dá em direção ao nosso objetivo. Exatamente. Celebrar as pequenas conquistas ajuda a manter a motivação e a reforçar a crença de que a mudança é possível. Adorei essa dica. Acho que a gente precisa se dar mais crédito pelos nossos esforços, né? Mas me diz uma coisa, e quando a gente está falando de hábitos mais complexos, como aqueles que envolvem vícios ou compulsões, será que as mesmas estratégias se aplicam? Essa é uma pergunta importante. O Duhigg dedica uma parte do livro para falar sobre isso. Ele reconhece que esses tipos de hábitos são mais desafiadores e muitas vezes exigem uma abordagem mais intensa. Com a ajuda de profissionais especializados. Então, nesses casos, não basta só ter força de vontade e seguir as dicas do livro. Em alguns casos, a força de vontade pode não ser suficiente. É preciso entender que vícios e compulsões são transtornos mentais, Certo. que afetam o funcionamento do cérebro Entendi. e exigem tratamento profissional. Então, o livro pode ser um guia para mudança de hábitos em geral, mas é importante reconhecer quando a gente precisa de ajuda especializada para lidar com problemas mais complexos, né? Exatamente. E o Duhigg deixa isso bem claro no livro. Ele enfatiza a importância de procurar ajuda profissional quando necessário, seja de um psicólogo psiquiatra ou outro especialista da área. Nossa, essa conversa está sendo muito esclarecedora. Mas, antes de continuarmos esse mergulho profundo no poder do hábito, acho que é um bom momento para a gente fazer uma pausa. Na volta, vamos explorar mais dicas e exemplos práticos de como podemos mudar nossos hábitos. Eliminada. E estamos de volta para a última parte do nosso mergulho no poder do hábito. Prontos para mais insights. Com certeza. Acho que essa conversa já me transformou num detetive de hábitos. Que legal. Estou prestando muito mais atenção nos meus comportamentos automáticos. Mas ainda tem uma curiosidade. O livro fala sobre como a gente pode usar o colher do hábito para alcançar grandes objetivos. Tipo, realizar sonhos, construir empresas de sucesso, essas coisas. Sim.
O Duhigg explora como os hábitos, quando bem direcionados, podem ser ferramentas poderosíssimas para alcançar grandes objetivos, tanto na vida pessoal quanto profissional. Ele cita exemplos de atletas olímpicos, CEOs de empresas inovadoras e até mesmo líderes de movimentos sociais que usaram a força do hábito a seu favor. Nossa, que legal. E como eles fizeram isso? Tem alguma fórmula mágica? Não existe uma fórmula mágica, mas existem estratégias eficazes. Uma delas é a criação de hábitos angulares, aqueles que, ao serem cultivados, impactam positivamente diversas áreas da vida. Tipo, o hábito de fazer exercícios físicos que a gente conversou antes. Isso. Um hábito que melhora a saúde, o humor, a disposição. Exatamente. Esses hábitos angulares funcionam como uma espécie de alicerce para a construção de outros hábitos positivos. Por exemplo, se você cria o hábito de acordar cedo todos os dias, isso pode te levar a se alimentar melhor, praticar exercícios físicos, ser mais produtivo no trabalho. Entendi. É como se o hábito positivo puxasse o outro, criando um efeito dominó. Mais me diz uma coisa. O livro fala sobre como usar os hábitos para construir empresas de sucesso. Sim, sempre me interessei por esse tema. Sim, ele dedica um capítulo inteiro a esse tema. Olha só. O Duhigg explora como empresas como a Starbucks e a Target usam a ciência do hábito para influenciar o comportamento dos consumidores e construir marcas fortes. E qual é o segredo dela? Um dos segredos é entender o hábito de compra do consumidor. As empresas estudam os gatilhos, as rotinas e as recompensas que levam as pessoas a comprar determinados produtos. E, a partir disso, criam estratégias para influenciar suas decisões. Nossa, que interessante. É como se as empresas estivessem hackeando o nosso cérebro para nos fazer comprar mais. Isso faz sentido, sim. Mas essa mesma lógica pode ser usada para promover hábitos positivos. Por exemplo, MGGs, instituições que defendem causas sociais, podem usar as estratégias de marketing para conscientizar as pessoas e incentivar comportamentos mais sustentáveis e socialmente responsáveis. Caramba, nunca tinha pensado nisso, mas faz todo sentido. E me diz uma coisa, além dos exemplos de empresas e organizações, o livro também fala sobre como usar os hábitos para realizar sonhos pessoais. Sim. Tipo, escrever um livro, aprender um idioma, correr uma maratona. Com certeza. O Duhigg enfatiza que, para alcançar grandes objetivos, é preciso quebrar a meta em pequenos hábitos, em passos menores e mais fáceis de serem incorporados na rotina. Ele chama isso de regra dos 2 minutos. A ideia é começar com uma versão reduzida do hábito que você quer criar, algo que você consiga fazer em apenas 2 minutos. Por exemplo, se você quer escrever um livro, comece escrevendo apenas 1 página por dia. Se quer aprender um idioma, dedique 2 minutos por dia para estudar algumas palavras. Entendi. É como se a gente estivesse enganando o nosso cérebro, começando com algo bem pequeno para que ele não resista tanto. Exatamente. E o mais importante é ser consistente, fazer isso todos os dias, no mesmo horário, para que o hábito se torne automático. Aos poucos, você vai aumentando o tempo e a intensidade da atividade até que ela se torne parte natural da sua rotina. Nossa, essa dica é muito valiosa. Acho que muitas vezes a gente desiste dos nossos sonhos porque se sente sobrecarregado, né? Verdade. Mas quebrando o objetivo em pequenos hábitos, tudo fica mais fácil. Com certeza. E o Duhigg reforça que a persistência e a disciplina são fundamentais para alcançar qualquer grande objetivo. Ele nos lembra que a mudança não acontece da noite para o dia, é um processo gradual que exige esforço e dedicação. É verdade. Mas o legal é que, ao entendermos o poder do hábito, a gente pode usar essa força a nosso favor e construir a vida que a gente sempre sonhou. Exatamente. E essa é a grande mensagem do poder do hábito. Nós temos o poder de escolher os hábitos que a gente quer cultivar. E com isso, mudar o nosso destino. Puxa, essa conversa foi realmente inspiradora. Me sinto muito mais motivado a colocar em prática tudo que a gente aprendeu aqui. Que bom. E você? O que achou do nosso mergulho no poder do hábito? Eu adorei. O Poder do Hábito é realmente um livro incrível. Ele nos mostra que a gente não é refém dos nossos hábitos. A gente pode sim mudar e construir uma vida melhor. É isso aí. E para quem está nos ouvindo, fica a dica. Vamos para ler O Poder do Hábito. É um livro que pode transformar a sua vida. Com certeza. Vale a pena a leitura. Valeu pela companhia, pessoal. E até a próxima com mais um mergulho em livros incríveis aqui no Resumão Cast Books. Tchau, tchau. O que acharam dessa jornada pelo O Poder do Hábito? Este livro é um guia prático para quem quer entender como os hábitos moldam nossas vidas, tanto no dia a dia como nos negócios. Charles Duhigg explica a ciência dos hábitos de forma clara e com exemplos reais, mostrando como identificar as deixas, rotinas e recompensas que formam nossos hábitos, sejam eles bons ou ruins. Você vai aprender a usar esse conhecimento para construir hábitos positivos,
Como ter mais foco, ser mais produtivo e alcançar seus objetivos. O Poder do Hábito é leitura essencial para quem busca desenvolvimento pessoal e quer ter mais controle sobre sua vida. O link para adquirir o livro está aqui na descrição.